No vídeo de hoje, vamos falar sobre determinantes, mais especificamente sobre as determinantes de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Para início de conversa, só podemos calcular determinantes de matrizes quadradas. Então, primeiramente, vamos ver as representações que podemos ter para as determinantes. Então, se temos uma matriz A, podemos dizer que a determinante da matriz A é representada por det de A. Uma matriz pode ser escrita da seguinte forma: A igual pode estar entre colchetes, com as entradas 1, 2, 3 e 4. Ou então pode estar entre parênteses, também com as entradas, nesse caso, 1, 2, 3 e 4. No entanto, se vamos representar a determinante, escrevemos det de A igual duas barras verticais com as entradas da matriz, que no caso, a matriz A tem entradas 1, 2, 3 e 4. Então, quando usamos colchetes ou usamos parênteses, estamos representando a matriz. No caso, barrinhas verticais representam uma determinante. Então, tomar muito cuidado para verificar o uso da simbologia correta. Feito isso, vamos falar agora do cálculo da determinante. Nesse caso, vamos começar pela determinante de ordem 1. Então, se temos uma matriz A com a entrada 2, é uma matriz que tem 1 por 1, tamanho 1 por 1, ou seja, uma linha e uma coluna, o determinante dessa matriz, det de A, vai ser igual a 2, ou seja, o determinante é o próprio elemento. No caso, se tivéssemos a matriz B, composta pelo elemento menos 8, novamente uma matriz com tamanho 1 por 1, uma linha e uma coluna. O determinante da matriz B, det de B, vai ser igual a menos 8, ou seja, igual ao próprio elemento da matriz. Então, quando temos matrizes de ordem 1, o determinante dessas matrizes será igual ao próprio elemento que compõe a matriz. Vamos falar agora de determinante de ordem 2. Então, aqui temos a matriz C, composta pelas entradas menos 1, 2, 4 e 3. O cálculo do determinante de ordem 2 é feito da seguinte forma: vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e vamos subtrair esse resultado da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Então, nesse caso, vamos destacar aqui, circulando o menos 1 e o 3, que são os elementos da diagonal principal. E vamos circular também os elementos 2 e 4, que são os elementos da diagonal secundária. No caso, ficaremos com o seguinte: menos 1 vezes 3 menos o 4 vezes o 2, ou seja, os elementos da diagonal principal multiplicados menos os elementos da diagonal secundária multiplicados. No caso, ficaremos com menos 1 vezes 3, que resulta em menos 3, menos o 4 vezes 2, que resulta em 8. E agora, só efetuamos a operação, menos 3 menos 8, totalizando menos 11. Então, o determinante da matriz C é igual a menos 11. Mais um exemplo. Temos uma matriz D com as entradas 4, 2, 1 e 3. Então, vamos escrever aqui, determinante D, det D, é igual. Cuidado no uso da simbologia adequada, no caso determinantes, nós usamos as barrinhas. E aí colocamos as entradas, 4, 2, 1 e 3. Vamos destacar aqui a diagonal principal, 4 e 3. E vamos destacar aqui a diagonal secundária, 1 e 2. Vamos multiplicar os elementos da diagonal principal, no caso 4 vezes 3, menos vamos multiplicar os elementos da diagonal secundária, 1 vezes 2. Então, ficamos com 4 vezes 3 menos 1 vezes 2.
4 vezes 3 vai resultar em 12. Menos 1 vezes 2 vai resultar em 2. E aí, finalizamos. 12 menos 2 vai resultar em 10. Isso quer dizer que o determinante da matriz D é igual a 10. Agora vamos falar do determinante de ordem 3. Digamos que tenhamos essa matriz E, composta pelas entradas 1, 2, 3, 1, 4, 5, 4, 1, 3. O determinante de E, det de E, vai ser escrito da seguinte forma. Copiamos a matriz, utilizando a simbologia de barras, e temos que fazer o seguinte. Vamos acrescentar as duas primeiras colunas aqui no final. Então, observem, a primeira coluna foi copiada aqui no final e a segunda coluna também. E agora faremos uma série de multiplicações. Primeiramente, faremos 1 vezes 4 vezes 3. E aí fazemos esse traço aqui para organizar. Na frente dessa multiplicação, vamos colocar um sinal de mais. Então, vamos escrever o mais aqui para auxiliar na memorização. Depois, faremos a multiplicação do 2 vezes 5 vezes 4, que estamos destacando aqui. E essa multiplicação também terá um sinal de mais na frente. E depois, faremos a multiplicação 3 vezes 1 vezes 1. E essa multiplicação, vamos destacar ela aqui com essa linha, também terá um sinal de mais na frente. Então, ficamos com mais, não precisa ser escrito, 1 vezes 4 vezes 3, mais 2 vezes 5 vezes 4, mais 3 vezes 1 vezes 1. Agora, faremos multiplicações no sentido contrário. Faremos a seguinte multiplicação. 3 vezes 4 vezes 4. Essa multiplicação terá um sinal de menos na frente. Depois, faremos a multiplicação 1 vezes 5 vezes 1. Vamos destacar aqui e essa multiplicação também terá o sinal de menos na frente. E depois, a multiplicação do 2 vezes 1 vezes 3. Vamos destacar aqui com o nosso traço. E essa multiplicação também terá o sinal de menos na frente. E aí, complementando a linha que já iniciamos, teremos os seguintes termos. Menos 3 vezes 4 vezes 4, menos 1 vezes 5 vezes 1, menos 2 vezes 1 vezes 3. E agora calculamos as multiplicações. 1 vezes 4 vezes 3 fica 12, mais 2 vezes 5 vezes 4 fica igual a 40, mais 3 vezes 1 vezes 1 fica igual a 3. Menos 3 vezes 4 vezes 4 resulta em menos 48. Menos 1 vezes 5 vezes 1 resulta em menos 5. E menos 2 vezes 1 vezes 3 resulta em menos 6. 12 mais 40 mais 3 resulta em 55. Menos 48 menos 5 e menos 6 resulta em menos 59. Então, 55 menos 59 resulta em menos 4, sendo o determinante da matriz E igual a menos 4. Seguindo essa série de passos, é possível calcular determinantes de ordem 3. Então, é interessante praticar esse método para efetuar corretamente o cálculo solicitado. Vamos com mais um exemplo. Temos a matriz F, composta pelas entradas menos 1, 2, 1, 4, 3, 1, 2, 2, menos 4. Determinante de F, det de F, é igual. Copiamos a matriz com as barrinhas e acrescentamos as duas primeiras colunas lá no final. Depois de ter acrescentado essas duas colunas no final, vamos fazer o procedimento das multiplicações. Então, vamos marcar aqui. Vamos multiplicar menos 1 vezes 3 vezes menos 4.
essa multiplicação terá o sinal de mais na frente. Então, destacamos aqui com o sinal de mais. 2 vezes 1 vezes 2 terá o sinal de mais na frente. E 1 vezes 4 vezes 2 terá o sinal de mais também. Então, já organizamos. Menos 1 vezes 3 vezes menos 4, mais 2 vezes 1 vezes 2, mais 1 vezes 4 vezes 2. Agora faremos a multiplicação no sentido contrário. 1 vezes 3 vezes 2, destacamos aqui. Essa multiplicação terá um sinal negativo na frente. Menos 1 vezes 1 vezes 2, essa multiplicação que destacamos aqui, também terá sinal negativo na frente. E 2 vezes 4 vezes menos 4, também vamos destacar aqui, essa multiplicação também terá sinal negativo na frente. Então, ficamos com menos 1 vezes 3 vezes 2, menos 1 vezes 1 vezes 2, menos 2 vezes 4 vezes menos 4. E agora efetuamos as multiplicações. Menos 1 vezes 3 vezes menos 4, isso vai resultar em 12. Mais 2 vezes 1 vezes 2, isso vai resultar em mais 4. Mais 1 vezes 4 vezes 2, isso vai resultar em mais 8. Menos 1 vezes 3 vezes 2, isso vai resultar em menos 6. Menos 1 vezes 1 vezes 2, isso vai resultar em mais 2. Menos 2 vezes 4 vezes menos 4, isso vai resultar em mais 32. E aí finalizamos. 12 mais 4 mais 8, menos 6 mais 2 mais 32, isso vai totalizar 52. Sendo este o resultado para o determinante da matriz F, ilustrado no exemplo. Esse é o procedimento que utilizamos para calcular um determinante de ordem 3. Então, a prática do mesmo é interessante para dominar todas as etapas apresentadas aqui nos exemplos. Esse foi nosso vídeo sobre o cálculo de determinantes de ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Espero que tenham gostado e até a próxima!